Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Paulo, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje a gente vai abordar um assunto assim, não é complexo, mas é espinhoso. Essa é a palavra mais certa, espinhoso, que é profecias ou dons, né, de profecias. Há o ministério de profecias e há o dom de profecias, né? Entre os novos dons lá que o apóstolo Paulo é, escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12. E os cinco dons ministeriais está em Efésios, né, 4:11. Então é sobre esse assunto que eu vou abordar aqui com vocês. Desde já agradeço por estar assistindo, né? Deixa um likezinho aí para nos ajudar, né, o canal deslanchar. E eu gostaria que você opinasse, porque é uma curiosidade de todos, né? Como saber se é de Deus, se não é de Deus? E isso deixa a gente assim meio que com interrogação, né? Devemos julgá-los ou não julgá-los, né? O que fazer na situação dessa? Esses profetas de hoje, ou os dons e profecias, têm o mesmo peso do que os profetas do Antigo Testamento? Como é que né, essas coisas são explicadas, né? Perante a palavra de Deus, como nos comportamos, né? O que a gente vê hoje no YouTube, nas plataformas em geral, no Instagram, Facebook, a gente vê muitas profecias. Pessoas que têm dons, né? O dom de profecia está ligado ao dom de línguas, né? Interpretação de línguas, né? Então a gente vê, eles falam em línguas e às vezes não, eu particularmente não entendo, que é mistério de Deus, e às vezes a própria pessoa que está ali profetizando também não compreende nem o que ele mesmo está dizendo. Isso é sério, muito sério. Eu quero ler aqui, ó, para início, uma palavra de Deus que está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: eu anoto para seguir um cronograma, para não me perder, né? Diz assim a palavra do Senhor: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Depois, né? Depois, bem depois. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Essa profecia aqui de Joel, o profeta Joel, é para os dias da tribulação. Quando Deus vai derramar sobre toda a carne o seu espírito, porque há uma tribulação, há uma perseguição como nunca houve antes, então Deus vai derramar sobre a sua igreja o seu Espírito Santo, vai nos fortalecer para que nós passemos, né, por esse período terrível. Esse é um avivamento dado pelo Espírito Santo de Deus para os últimos dias, na tribulação. Para aqueles que creem que a igreja vai passar na tribulação, porque tem um segmento da igreja, principalmente pentecostais, que não acreditam que irão passar pela tribulação, acreditam que serão arrebatados antes. Mas essa profecia é para esses dias. Aí o que acontece? Alguns, talvez por falta de entendimento, eu não sei, ou por má fé, eles pegam passagens desse tipo e acham que isso está ocorrendo hoje. Esse avivamento espiritual está ocorrendo hoje. Aliás, falando de avivamento, que é um outro assunto, né? Tem homens, pastores, que querem avivar a sua igreja de todas as formas, de todos os jeitos, criam maneiras para avivar. Quem aviva a igreja é o Espírito Santo, não é o homem. E quando ele achar necessário. E para ser sincero, na situação que a igreja se encontra, o pecado, a abominação dentro da igreja, desobediência dentro da igreja, né, a carnalidade por todos os cantos, a igreja não, sinceramente, não está preparada para ser avivada. Vai ser avivada no momento adequado, que é na tribulação, onde realmente temos que estar cobertos
de unção diferenciada, especial, para suportarmos o que há de vir, que não será fácil. Ok? E nós vemos também que os profetas do Antigo Testamento, todas as vezes que eles iam profetizar algo para Israel, seja para exortar, seja para edificar, seja para abençoar, eles sempre diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Todos eles. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eles nunca, jamais falaram em seu nome próprio, muito menos usando o nome de outros deuses. E tinha falsos profetas mentirosos, como Balaão, por exemplo, né? E não é diferente nos dias de hoje. O que nós vemos nos cultos, em reuniões no geral, em cultos avivalistas, em shows, né, de cantores e tal, e as pessoas, pastores, evangelistas, bispos, sei lá mais que nome que eles usam, reverendos, sei lá, eles profetizarem sem Deus mandar. Ele fala assim: eu profetizo que a igreja tal, que fulano de tal, que este recinto, né, vai ter isso, vai acontecer aquilo, que vocês vão receber isso. Eu profetizo. Eu. Que poder que ele tem? Não, é sério. Que poder que ele tem de falar que eu? Isso é humano, não vem de Deus. Você entendeu? E nós vemos isso aí, virou uma banalidade. Qualquer um, jovem, sabe, adultos, senhoras, senhores, fazem isso a todo tempo. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu abençoo isso, eu abençoo aquilo. E o homem tem alguma coisa? Se não, se Deus não der a ele, o homem não tem nada, ele é vazio. Se Deus não for com ele, ele não pode fazer nada, absolutamente nada. Ele não tem nada a dar a ninguém, a ser Deus. Então nós vemos isso aí corriqueiramente em todos os cantos, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais ainda, pior ainda. Então, quando nós avaliamos, nós vamos ver alguns pequenos vídeos, pessoas tomam para si algo que não é deles, ou falam algo que Deus não mandou dizer, Deus não mandou falar. Isso é gravíssimo, é perigosíssimo. Isso destrói uma pessoa, uma vida, uma família, um casal, um jovem. Isso destrói irmãos que estão ali presentes, destrói. Faz com que as pessoas enfraqueçam na fé, se desviam por algo que Deus não falou e não vai acontecer e não aconteceu. Então, é isso que nós estamos aqui para conversarmos, né? Interagir um com o outro e pedir para que você diga o que você acha, né? Nós vamos passar logo mais uns vídeos, né? Apocalipse, João, né? Escreveu intermédio do Espírito Santo. E lá, quando Jesus revelava a João as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3, sempre que Deus ou exortava ou elogiava, né, ou corrigia, né, mostrando erros e acertos às igrejas, às 7 igrejas, a gente sempre dizia assim no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Todas elas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Não era João, mas era o Espírito Santo. João escrevendo, mas era o Espírito Santo. Não era o homem, era o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, lá estão registrados os 9 tons, né? Nós não vamos abordar eles, né? Nós estamos falando de tons de profecias e o ministério de profecia.
1 Coríntios também, capítulo 1 e 5, está registrado lá sobre o ministério profético, é profecia. Então a profecia é falar por meio de uma inspiração de Deus. É uma confirmação de algo que já sabemos, né? E seu propósito é edificação, né? Encorajamento e consolação, né? E junto com esse dom de profecia está junto os dons de falar em línguas e de interpretação de línguas, que faz parte do dom de profecia. Geralmente uma pessoa levanta falando em mistérios incompreensíveis, né, para a igreja, e talvez essa pessoa não tenha um dom de interpretação para interpretar para a igreja o que Deus está dizendo. Então Deus usa uma outra pessoa naquele recinto para interpretar aquelas línguas, o que Deus está falando à igreja. Esse é o dom de profecia, juntamente com dons de línguas, né, que são necessários trabalhar em conjunto. Bom, dons ministeriais, né, em Efésios 4:11, que são eles os dons apostólicos, né, os ministérios apostólicos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Esses são os ministérios da igreja. E nós vemos hoje que há uma tremenda confusão, uma bagunça generalizada. Aqui nesses 5 dons não consta, eu não vejo. Que eles falam, é o que eles dizem, não sou eu que estou falando, que é ministério de louvor. Não, não é bíblico. Não tem. Ministério de louvor não tem. Ah, louvor de adoração a Deus? Sim, claro. Deus habita no meio do louvor? Sim, claro. Mas não é um ministério. E nós vemos por diversas vezes em reuniões, em várias denominações, que eles trocaram. Os cantores, cantoras, é que ministram tudo. Ministram o louvor, ministra a palavra, ministra a revelação, seja lá o que for. Eles controlam tudo. E trocaram. E muitas delas, o púlpito, aonde é ministrado por Deus, fica embaixo. Eles fazem geralmente uma grande plataforma, cheia de luzinha e tal, aquelas coisas todas, e cantam. E ali não estão ministrando, eles estão cantando e estão ministrando um monte de coisa junto ali, profetizando, ordenando isso, aquilo e tal, sem Deus mandar, mas eles vão falando. E o púlpito geralmente fica lá embaixo. Aí sobra lá um espaçozinho para a palavra de Deus ser ministrada. O que é mais importante? A palavra de Deus ou o louvor? O que é mais importante? É os dons? Né? As profecias? Eles falam semana profética, eu não sei o que lá profética, e não sei o que lá profética, e não sei profético. Se alastrou isso aí. Tudo profético, profecia, pode ver. Palavra de Deus, ninguém prega. Ninguém, sabe, vai lá e ministra uma palavra que traz uma edificação, uma correção nas nossas vidas, sabe, que nos dê o entendimento de alguma coisa importante para nós. Não tem mais. É louvor e profecia para tudo quanto é lado. Os youtubers parecem irmãzinha de tudo quanto é canto. Que Deus deu um sonho, não sei das quantas. Que Deus me falou na madrugada, eu estava orando, aí Deus não sei o que. É assim, direto, constante. Nós vemos isso aí. Virou normal. Sabe? Normal. Não é questão de denominação ser diferente, a liturgia do culto ser diferente. Não. Essa coisa de profetizar, de profecia e profetada está em todos os cantos. Não tem mais palavra de Deus. As pessoas vão lá ouvir o homem. Estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Eles vão lá ouvir o homem. O que o homem tem para falar? Ou sei lá. É isso. Nós vamos observar aqui algumas coisas assim, fora do normal. Então, o profeta, o ministério, né, de profecia, é aquele que aponta a direção. Ele aponta a direção para a igreja, né? Ele enxerga a posição que a igreja está naquele momento, né? E para onde ela está caminhando.
Ele tem a visão de Deus para encaminhar a igreja sendo um canal de revelação de Deus para a igreja, né? Que seria a exortação, a edificação e a consolação. Este é um ministério profético, nada mais além disso. Você profetizar algo que vai acontecer na data tal e que Deus falou que não é de Deus. Você pega as profecias lá, você pega Jeremias, você pega Ezequiel, você pega Isaías, quando eles já profetizaram a vida de Jesus Cristo, o Apocalipse, Daniel, a estátua, sabe? Coisas bem longínquas que eles nem imaginavam quando ia acontecer. Já está o fim, as coisas já estão devidamente já colocadas na palavra de Deus. Alguém vem falar, profetizar que vai acontecer o que a Bíblia já nos diz? Então, não tem base bíblica nenhuma. E é disso que a gente está falando. São essas profecias que nós vemos no dia de hoje. Bom, falsos profetas. Falou que não vem de Deus, os seus ensinos não têm base bíblica, eles inventam. Né? Falsos profetas basicamente é isso. Deturpam a palavra de Deus. Né? Inventam coisas que não está na Bíblia ou falam coisas que Deus não mandou falar. Isso são os falsos profetas que nós vemos hoje. Deuteronômio 18, capítulo 20, Deuteronômio 18, versículos 20 e 22 diz assim: Mas o profeta que sair a falar, mas o profeta que falar em meu nome, coisa que eu não lhe ordenei, ou falar em nome de outros, é digno. Ele fala em nome de outros, né? Que não seja Deus e não acontecer, é digno de morte. Está em Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. E eu quero ler aqui em Mateus, eu separei aqui, isso já para os dias de hoje, né? Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se fora. Isso aqui é uma exortação. Então, para a gente conhecer os falsos profetas, é pelos frutos. A sua vida, né? Sua vida entre os irmãos, sua vida com a família, o seu dia a dia, seus pensamentos, suas ideias, seu procedimento no meio da sociedade. Esses são os frutos. Se é bom ou se é ruim. E você sabe se, então, o que esse profeta disser é verdadeiro ou não. Fácil, né? Eu acho que não tem dificuldade nenhuma. Contudo, nós ficamos com medo, né, de julgar. A Bíblia fala que é para julgar. Entendeu? Não julgar o seu próximo. Não, peraí. É para não julgar o seu próximo se suas condições forem iguais ou piores que a dele. Se você estiver em pecado, então você não deve julgar, que você estaria sendo hipócrita. Mas se você tem uma vida correta diante de Deus, temente a Deus, é para julgar. Amém? Então nós vamos aqui ao primeiro vídeo. Eu vou voltar aqui um pouquinho. É de um jovem, talvez iniciante no seu ministério, ou talvez os pentecostais têm muito disso, algumas denominações dão oportunidades, né, para pregar. Não é o caso de outras denominações tradicionais que, de forma alguma, somente aqueles que são autorizados mesmo, né, que fizeram seminário e tal, foram consagrados a pastores, somente eles podem pregar a palavra de Deus, tem conhecimento, né, tem bagagem, mesmo que seja no início. É o caso aqui, talvez com certeza uma igreja pentecostal, acho que até conhecido, e deram oportunidade para ele, coitado, mas ele se perdeu. Eu assisti aqui
o vídeo já, né? Mas eu vou ver junto com vocês. Na verdade, eu não estou avaliando aqui a pregação dele, nem a postura dele, nem o conhecimento, embora a gente percebe que ele não se preparou de acordo, tá? Mas não quero isso. Eu quero mais adiante quando uma pessoa se levanta e condena ele. Essa que é a verdade. Então, na minha avaliação, não é de Deus. Deus não faz isso com o seu servo, de forma alguma. Ok? Deus não trabalha dessa maneira. Então, é uma das profetadas, isso pode destruir, no caso, um ministério, uma vida, e tem pessoas ali presentes também. Então, é essa avaliação que a gente vai fazer, e não da pregação, mas da pessoa que tem o dom de profecia, dom de línguas, né, que trabalham juntos. E ela disse que foi Deus quem, né, falou na boca dela ali, corrigindo ele e tal. Vamos assistir então. Agradecendo ao pastor Ivan Santana pela oportunidade de estar aqui essa noite e realizar um sonho. Foi por isso que o Senhor Deus me levou na figura de Adão. Porque Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu para ele uma oportunidade. Permita-me ser insistente. Mas existem muitas pessoas que não sabem lidar com a oportunidade, sendo que o próprio Deus conhece todas as coisas e nada foge de sua vontade. Então, aqui ele já começa a se perder, né, um pouco. Deus não pode. Mas ele fica nervoso e de surpresa. Deus não pede pode até, ser acho que pego de desculpa. surpresa. E quando Pede nós que a analisamos igreja, né, o texto os membros ali orem, né, Gênesis, para que capítulo Deus, número 3, versículo de número 5, Espírito nós vemos aqui a Santo, figura paternal o ajude de Deus na eternidade. nessa ministração. Foi até humilde. Um lugar específico. Aí, foi nessa hora aí. Para ele, Ele se perde um pouco, né, porque não se preparou, não meditou direito, ficou meio vendido. Mas aí na sequência que vem, no meu entender, a gravidade da situação, né? Permita-me dizer aqui o nervosismo que eu estou sentindo. Aí começa a falar em língua, você não entende nada, tudo enrola. Infelizmente, muitas igrejas pentecostais têm disso. Virou um hábito, né? Fala em línguas, ninguém entende nada. Eu fico imaginando uma pessoa que não conhece o próprio Deus, não é cristão e está num ambiente assim, ele fica, né, perguntando, mas por que eu estou? Tem um monte de louco aqui. Então daqui a pouco ela começa a falar e vocês prestam atenção no que ela vai dizer. Fora esse barulho, né, que eles fazem, falando em mistério, aquela coisa tudo que é próprio do pentecostal, né? Mas o que ela vai dizer, eu acredito em dons, entendeu? Eu sou pentecostal, eu acredito em dons. Eu não gosto dessa desorganização, né? São barulhentos mesmo. Eu já sou mais creio nos dons, sim. Então daqui a pouco ela se levanta e começa a falar. E de certa forma, né, humilhando o jovem, né, coitado, que está iniciando, criou seu ministério. Então é normal ficar nervoso, dar um branco, enfim, ele se perde um pouco. E ele começa. Em nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo que é necessário que ele se humilhe e tal. De fato, Deus conhece o coração da gente, né? Ele esquadrinha o nosso coração. Mas ela está dizendo que não era para fazer isso. Deus está dizendo que ele não era para fazer isso. Entendeu? Ela fala que Deus escolheu ele, mas ele não escolheu a Deus. Eu não entendi. Se ele está pregando a palavra de Deus, como é que ele explica isso, né? Eu sei, eu não posso julgar um rapaz
né? Deus sabe. Mas Deus não humilha as pessoas assim, de forma alguma, jamais. É como se o rapaz estivesse em pecado. A casa é minha, a obra é minha. Lógico que tudo é do Senhor, todos que estão ali é do Senhor. Mas Deus não humilha uma pessoa assim, de forma alguma. Então, é um dom de profecia que está sendo usado erroneamente. Ali você vê que, né, a pessoa está falando de si mesma, talvez aproveitando a oportunidade para, né, se engrandecer no meio dos outros, que tem o dom e tal, coisa desse tipo, que acontece muito, e acaba acontecendo essas situações, humilhando uma pessoa diante de todos. Como fica o ministério desse rapaz? Como fica esse rapaz? Não importa, mesmo se ele tivesse em pecado, Deus vai tratar com ele, sabe? A parte. Aí, de alguma forma, o Espírito Santo vai falar o coração dele, se for o caso, o que não é o caso. Aí ele levanta essa irmã, né? Cheia do dom, que está cheio disso nessas igrejas, e humilha o rapaz perante todo mundo. Essa é uma profetada, sabe? Uma pessoa que nem sabe o que está fazendo ali, ela fala para se aparecer no meio dos demais. Uma pessoa que precisa ser, sabe, ser instruída. Esse pastor, nesse local aí, precisa conversar com ela à parte. Que estamos acompanhando aqui, esses pastores, parece que tem um evangelista aí também. Então eles declaram, nós vamos declarar cura, vamos declarar isso, declarar aquilo, profetizamos isso e aquilo, aí unge, né, com óleo ali o chão, a ambulância, sabe, com spray, sabe, não tem base bíblica isso aí, sabe, declarar, eu não tenho poder nenhum, como posso declarar bênção na vida de alguém, ou cura na vida de alguém, se Deus não é comigo, se Deus não ordenar isso, que Deus é conosco, sim, claro, o Espírito Santo habita em nós, nós somos tem o Espírito Santo. Mas tem situações, nesse caso aí, Deus é que tem que fazer. Se Deus falar, vá lá e ora, você vai lá, ora e cura. Não pode se orar? Lógico que pode orar. Você pode levantar de madrugada e orar, você pode estar na igreja e pedir oração, mas você não tem base bíblica. Ir lá e declarar, sabe? Coisas que não está no seu poder. Quem tem poder é Deus. Sabe? Você assim, eu profetizo que todas as pessoas incrédulas no mundo inteiro sejam salvas. Se eu tenho poder, eu declaro que amanhã eu vou trocar o meu carro por um carro 0 km. Eu declaro. Mesmo que seja em nome de Jesus. Eu declaro. Não, o Evangelho não é isso. Não funciona dessa forma. Não é dessa maneira. Quantas pessoas, quantos servos do Senhor pereceram? Eu perdi um sobrinho, eu orei por ele, eu chorei por ele, para que Deus o curasse. Mas Deus o levou. Não é na minha vontade, é da vontade de Deus. Quantos amigos eu perdi, você perdeu, ou até mesmo parente você perdeu, pessoas conhecidas, irmãos da igreja, que Deus recolheu. A igreja não orou, você não orou, e Deus recolheu. Você declarou a cura, você declarou que a pessoa que estava lá no estado terminal por causa do Covid ia se levantar, ele se levantou. Tudo é no tempo e na vontade do Senhor. Não podemos sair profetizando nem declarando nada, porque não temos nada, o Senhor não ordenou. E tem coisas que acontecerão no final dos tempos. As pragas é uma delas. A apostasia, as pessoas se afastando de Deus, é uma delas. Até que o anticristo surja. Palavra de Deus. Tem coisas que não se mudam. Vai acontecer. Entende? É disso que eu estou falando. Então tem certas coisas, certas profecias que nós ouvimos e vemos que não tem base bíblica e vemos que é o homem, sabe, tomando o lugar de Deus, falando o que Deus não mandou falar ou fazendo o que Deus não mandou fazer.
Amém? Espero que você tenha entendido o recado e pense sobre isso, amém? E eu quero te agradecer por nos acompanhar até aqui. Espero que você tire proveito de alguma coisa que foi dita aqui e que esclareça um pouco mais a sua mente. E se você não concorda também, que Deus o abençoe. Você não tem que ter o mesmo ponto de vista que eu tenho, mas o que eu estou dizendo baseado na palavra de Deus. Tá bom? Se quiser fazer um comentário, ótimo. Eu ficaria muito feliz, tá? Sou grato a Deus por estar aqui, poder falar um pouco sobre esse assunto. E você manifesta aí o seu pensamento, tá bom? Deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém? Graça e paz.